Olá, minha gente, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Pois é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, é sempre muito bom poder saber que eu tenho vocês como amigos e que são pessoas que estão aí lutando por uma melhora para o nosso país, para nossos irmãos, para nossos filhos, para nossos netos, pleiteando algo para um futuro que está aí, que está vindo, um futuro que nós já estamos até vendo, até antevendo. Por enquanto, um futuro negro, um futuro compromissado com a destruição, um futuro desenhado por esses homens e mulheres do mal, homens e mulheres que estão preocupados com seus ganha-pão, né? Que na verdade não é o ganha-pão, é o ganha-whisky, né? A fonte de onde sairá o próximo whisky, de onde sairá a próxima viagem às Bahamas, de onde sairá a próxima visita ao ópera, né? A ópera, de onde sairá a próxima temporada de praia, de onde sairá o custeio da amante, o custeio daquilo tudo que, enfim, só satisfaz mesmo ao ego de cada um. Minha gente, eu trouxe aqui para vocês um texto que eu achei bastante interessante e por achá-lo interessante eu resolvi trazer para que vocês também o conheçam. O título que eu dei ao texto é Meu Nome é Ives Gandra da Silva Martins. Não é um texto meu, é um texto que eu peguei na internet e eu trouxe para que vocês conheçam. Não sei exatamente a autoria, mas eu creio que é um texto do próprio Ives Gandra da Silva Martins. Eu recebi esse texto por mensagem, e, portanto, não tenho certeza da procedência dele, mas parece-me que foi publicado no setor de política do Estadão. Meu interesse, como creio tenha sido do próprio Estadão, é apenas a divulgação desse brilhante texto, assim como a melhoria de nossa nação, porque a melhoria de nossa nação nós só vamos consegui-la através da educação. Portanto, não acho que venham a se desgostar ao ver que divulgo este material da forma de que disponho. Bom, pois bem, diz assim o texto. Vou lê-lo todo na íntegra. A partir de agora, o texto é como eu recebi. Não sou nem negro, nem homossexual, nem índio, nem assaltante, nem guerrilheiro, nem invasor de terras. Como faço para viver no Brasil nos dias atuais? Na verdade, eu sou branco, honesto, professor, advogado, contribuinte, eleitor, hétero. E tudo isso para quê? Meu nome é Ives Gandra da Silva Martins. Ives Gandra da Silva Martins, apenas para aqueles que não sabem, fazendo um entremeio, é um renomado professor emérito das universidades Mackenzie e UniFMU e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro e presidente do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Mas voltando ao texto, hoje tenho eu a impressão de que no Brasil o cidadão comum e branco, entre aspas, cidadão comum e branco, é agressivamente discriminado pelas autoridades governamentais constituídas e pela legislação infraconstitucional a favor de outros cidadãos, desde que eles sejam índios, afrodescendentes, sem terra, homossexuais ou se autodeclarem pertencentes a minorias submetidas a possíveis preconceitos. Assim é que
Se um branco, um índio e um afrodescendente tiverem a mesma nota em um vestibular, ou seja, um pouco acima da linha de corte para ingresso nas universidades e as vagas forem limitadas, o branco será excluído de imediato a favor de um deles. Em igualdade de condições, o branco hoje é um cidadão inferior e deve ser discriminado apesar da lei maior, Carta Magna. Os índios, que pela Constituição, artigo 231, só deveriam ter direito às terras que eles ocupassem em 5 de outubro de 88, por lei infraconstitucional, passaram a ter direito a terras que ocuparam no passado e ponham passado nisso. Assim, menos de 450 mil índios brasileiros, não contando os argentinos, bolivianos, paraguaios, uruguaios, que pretendem ser beneficiados também por tabela, passaram a ser donos de mais de 15% de todo o território nacional, enquanto os outros 195 milhões de habitantes dispõem apenas de 85% do restante dele. Nessa exegese equivocada da lei suprema, todos os brasileiros não índios foram discriminados. Aos quilombolas, que deveriam ser apenas aqueles descendentes dos participantes de quilombos, e não todos os afrodescendentes em geral que vivem em torno daquelas antigas comunidades, tem sido destinada também parcela de território consideravelmente maior do que a Constituição Federal permite, conforme artigo 68 ADCT. Em clara discriminação ao cidadão que não se enquadra nesse conceito. Os homossexuais obtiveram do presidente Lula e da ministra Dilma Rousseff o direito de ter um congresso e seminários financiados por dinheiro público para realçar as suas tendências, algo que um cidadão comum jamais conseguiria no governo. Os invasores de terras que matam, destroem e violentam diariamente a Constituição vão passar a ter aposentadoria num reconhecimento explícito de que este governo considera mais que legítima, digamos, justa e meritória, a conduta consistente em agredir o direito. Trata-se de clara discriminação em relação ao cidadão comum, desempregado, que não tem esse privilégio, simplesmente porque esse cumpre a lei. Desertores, terroristas, assaltantes de bancos e assassinos que no passado participaram de guerrilha garantem a seus descendentes poupudas indenizações pagas pelos contribuintes brasileiros. Está hoje em torno de 4 bilhões de reais, o que é retirado dos pagadores de tributos para ressarcir aqueles que resolveram pegar em armas contra o governo militar ou se disseram perseguidos. E são tantas as discriminações que chegou a hora de se perguntar de que vale o inciso 4 do artigo 3º da Lei Suprema. Como modesto professor, advogado, cidadão comum e, além disso, branco, sinto-me discriminado e cada vez com menos espaço nesta sociedade em terra de castas e privilégios deste governo. Para aqueles que desconhecem o inciso 4 do artigo 3º falado há pouco, da Constituição Federal, a que se refere o Dr. Ives Gandra, eis a sua íntegra: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pois muito bem, minha gente, eis o texto ao qual eu dei o nome. Meu nome é Ives Gandra da Silva Martins, um brilhante jurista que
posso até vir a ter algo contrário à sua linha de pensamento, não sei, de momento não me ocorre, mas de qualquer forma, este texto é bastante justo na sua colocação, na sua entonação, né? Ele fala de coisas, inclusive, que eu já venho falando há bastante tempo. Em primeiro lugar, que direitos quer você se não cumpre com suas obrigações? Começa aqui uma série de discriminação e justamente em favor de pessoas que não estão cumprindo com suas obrigações. Porque a pessoa que cumpre com suas obrigações, em primeiro lugar, ela não precisaria de cota. Afinal de contas, a partir do momento que ela se dispõe a conquistar algo por mérito, ela vai à luta e ela vai buscar por mérito, não por cota. Por cota, você acaba desprivilegiando alguém, porque você acaba discriminando algum outro indivíduo que será menos favorecido que você por conta da cota a qual você se encaixou. Veja, não se trata de discriminar o negro ou o quilombola ou o índio, ou seja lá quem for. Trata-se apenas de tratá-lo como a um igual. É lógico, iguais em diferentes situações. Uma vez que você não chegou a estudar 8 horas por dia, é natural que você não tenha a mesma competência para passar num exame de vestibular para a medicina do que o cara que de fato estudou 8 horas por dia. Ah, mas você não pôde estudar 8 horas por dia porque você teve que trabalhar. Muito bem. Então, como ficam aquelas pessoas que tiveram que trabalhar e, independente de seus trabalhos, foram à luta, estudaram feitos condenados e conquistaram seus direitos dentro da sociedade, apesar da desigualdade? Ora, então nós vemos que esse lema é uma falácia, é uma mentira. Por quê? Porque existe condição, sim. Se você quiser, você vai fazer aquilo que você almeja. Ora, o homem tem provado que tem capacidades acima de suas próprias capacidades. Por quê? Porque quando ele quer algo, ele levanta forças de onde não existe. Ele conquista forças que ele desconhece serem internas, serem próprias, serem suas mesmo. Quer dizer, ele vai à luta e vai trabalhar em função daquilo. Além disso, nós vemos aqui a questão dos invasores de terras, que o nosso jurista fala tão bem, invasores de terras que matam, destroem e violentam diariamente a Constituição. Veja bem, vão passar a ter aposentadoria Veja, gente, entenda uma coisa, privilégio não são direitos. Direito é uma questão conquistada por aquele que cumpre determinadas obrigações. Você cumpre as tuas obrigações, você trabalha feito um condenado, você luta para conquistar determinados direitos. Agora, o fato de você ter resolvido ir lutar por conta de uma ideologia que você julgava ser ótima, ser boa para você, não te dá o direito de disputar determinados benefícios. Eu, particularmente, na década de 70, eu também fiz teatro e também fui chamado à Polícia Federal e também fui chamado ao DOI-CODE. Aliás, chamado não, fui conduzido à Polícia Federal e ao DOI-CODE. Quer dizer, conduzido como dentro de um camburão, quer dizer, tudo como manda o figurino, como um conduzido, não como um convidado, não, como um conduzido. E nunca me achei no direito de buscar uma pensão, uma aposentadoria, fosse o que fosse,
por conta desse meu passado. Por quê? Porque naquela época eu não estava lutando também por uma democracia, até porque se eu fizesse a leitura coerente de tudo o que estava acontecendo, eu veria que eu estava vivendo uma verdadeira democracia. E de fato estava vivendo uma democracia, uma vez que eu tinha meu direito de ir e vir assegurado, uma vez que eu tinha o direito de trabalhar, eu tinha emprego, eu tinha condições de andar, eu tinha condições de estudo, eu tinha condições de trabalho, eu tinha todas as condições que eu necessitava. Então, não existia uma ditadura, nunca existiu, e isso seria infame da minha parte, ou de parte de qualquer um, dizer o contrário. Como dizem inúmeros, dizendo que lutaram por democracia. Lutaram por democracia o cacete. Eles lutavam era pela implantação da ditadura do proletariado. E, consequentemente, hoje usufruem de direitos pelos quais não lutaram, não foram conquistar pelo cumprimento das suas obrigações. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um total desmando, um total desrespeito justamente ao inciso 4º do artigo 3º, que diz promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quer dizer, como disse muito bem o Ives Gandra quando ele começa: não sou nem negro, nem homossexual, nem índio, nem assaltante, nem guerrilheiro, nem invasor de terras. Como faço para viver no Brasil nos dias atuais? Na verdade, eu sou branco, honesto, professor, advogado, contribuinte, eleitor, hétero. E tudo isso para quê? Só restaria alguém me dizer: para que você tenha na testa a estampa de otário. Porque não resta mais nada. Só me resta saber que tenho a estampa de otário. Bom, minha gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Meu nome é Eli Silmar Vidal. Que Deus abençoe a todos, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Saibam que sinto muito a falta de estar conversando com vocês e poder interagir ali online, na medida em que vocês estão mandando as mensagens, eu poder responder. Quero deixar aqui meu abraço fraterno, meu abraço amigo para o meu Brasil querido, de norte a sul, leste a oeste. Lembrando que nós estamos às portas de uma guerra civil e lembrando que nós temos aí duas forças muito poderosas que estão dentro do Brasil interagindo. Uma delas é a americana e outra é a chinesa. Ambas querem uma fatia maior de poder, mas nós temos que respeitar melhor a fatia americana. Por quê? Porque os americanos em si, eles são, como eram antigamente, como foram durante muitos anos, os nossos aliados. E eles não querem absolutamente nos tornar escravos, coisa que a China sim quer. Tá? Então vamos trabalhar aí, vamos analisar muito bem, vamos ver, já existem forças americanas em nosso território aí e realmente a guerra se aproxima, a guerra se avizinha, nós estamos caminhando aí para aquela tão chamada intervenção e eu não tenho dúvida de que ela ocorrerá mais forte do que muita gente imagina e mais rapidamente do que se possa vir a dizer, por exemplo, paralelepípedo. Mas que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém e amém.